Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael, de Física 1. Estamos vendo cinemática. Este será o último ponto que será coberto da disciplina de mecânica com relação à cinemática. Depois entraremos nos estudos das forças, mas aqui ainda estamos em cinemática e as forças não nos é interessante. Somente o movimento, sem as forças. Então, será o último tópico que nós iremos falar, que é o movimento circular. Nesta que será a 10ª aula sobre cinemática. Bom, vamos seguir o livro e discutir os tópicos trazidos pelo livro. Movimento circular. O livro diz o quê? Introdução. Dizemos que uma partícula está em movimento circular quando sua trajetória é uma circunferência, como, por exemplo, a trajetória descrita por uma pedra que gira presa na ponta de um barbante, como mostra a figura ao lado. Você pode fazer facilmente este experimento. Você amarra uma pedra na ponta de um barbante e começa a girar. A força que você está fazendo não nos será interessante agora. Depois, quando estudarmos as forças, aí a força sim vai ser interessante. Né? Supondo aí que o barbante tenha uma dimensão fixa, então, quando você fizer essa força, ele vai puxar a pedra e a pedra vai rodar com um raio fixo, né? E veja, o livro vai trazer isto e nós já vamos falar de uma vez. Veja que a velocidade ela varia somente em direção. Ela não varia em módulo. O módulo da velocidade, então, para nós será constante. Contudo, a direção da velocidade vai mudar, né? Então, é por isso que nós estudamos, como introdução a este tópico, os vetores, porque aqui a velocidade e a posição mudam de sentido, mudam de direção, né? Mudam de direção. Então, por mudar de direção, é necessário classificá-la como vetor e não como um escalar apenas. Se, além disso, o valor da velocidade permanecer constante, o movimento é denominado circular uniforme. Vamos fazer uma analogia com o movimento retilíneo. Nós estudamos primeiro o movimento retilíneo uniforme, onde a aceleração era zero, a velocidade era constante. Aqui, o módulo da velocidade que é constante. A aceleração não é zero. Você tem uma mudança de direção. Então, você tem uma aceleração centrípeta. A aceleração linear ou tangencial é zero, sim, porque é circular uniforme. Mas a aceleração centrípeta ela existe. E é ela que fará com que a velocidade altere em direção e não em módulo. Ótimo! Então vamos prosseguir. Então, neste movimento, o vetor velocidade tem módulo constante, mas a direção deste vetor varia continuamente. O tempo que a partícula gasta para efetuar uma volta completa é denominado período do movimento e é representado por t. Então, t é o tempo que gasta para sair de uma posição e voltar nela. Por exemplo, aqui. Veja em verde. A partícula vai sair deste ponto aqui e vai percorrer, tá vendo? Tá percorrendo, né? Tá percorrendo aqui, né? Ela vai continuar percorrendo, percorrendo até chegar onde ela começou.
O tempo gasto para sair da origem e voltar na origem, ou qualquer ponto que você escolha, para sair daquele ponto e voltar nele, nós chamamos esse tempo de período. Ótimo, né? O espaço percorrido pela partícula durante um período é o comprimento da circunferência que, como você sabe, vale 2πr, onde r é o raio da trajetória. Então, este é o comprimento da circunferência. 2πr, né? Se você preferir, o comprimento da circunferência pode ser também d de diâmetro vezes o raio. Não, vezes π. Então, é 2π vezes o raio ou π vezes o diâmetro. Porque o diâmetro, veja que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, 2πr, né? Ou 2 vezes r vezes π. No lugar de 2r, você põe d. Então, você pode dizer que o comprimento da circunferência é 2 vezes o raio vezes π, ou simplesmente o diâmetro vezes π. Ótimo. Portanto, como o movimento é uniforme, o valor da velocidade será dado por distância percorrida, né, que é 2πr, dividido pelo tempo gasto no percurso, que é o período t, ok? Você pode colocar também π vezes o diâmetro dividido por período, que também é a mesma coisa. Ótimo. Guardem essa velocidade aqui. Guardem esta velocidade, será importante para nós no futuro, né? Ok? Isso aqui será importante para vocês fazerem o cálculo de vocês ao resolverem os exercícios. E o livro aqui vai trazer um exemplo e nós vamos usar essa expressão aqui no exemplo do livro. Frequência do movimento circular. O que é frequência? O que é frequência? A frequência ela é o inverso do período, né? Por definição, frequência é o inverso do período, por definição. Vamos lá. Suponha que, observando a pedra mostrada na figura aqui, né? Essa pedra aqui, né? Vamos analisar essa figura aqui, né? Suponha que a pedra, observando a pedra mostrada, verificássemos que ela efetua 30 voltas completas em um tempo igual a 10 segundos, né? Então, o livro traz esta informação para nós. Ela vai dar 30 voltas em 10 segundos. A frequência f desse movimento, por definição, é o quociente entre o número de voltas e o tempo gasto para efetuá-las, né? Vão ser 30 voltas dividido por 10 segundos, né? Então, 30 por 10 é 3, vai ser 30 voltas por segundo. 3 voltas por segundo. 3 voltas por segundo, nós vamos chamar aqui de 3 Hz, ou 3 Hz, né? 3 Hz. 3 Hz. Então, uma volta por segundo, o livro está trazendo aqui. Observe que esse resultado significa que a pedra efetuou 3 voltas em cada 1 segundo. A unidade de frequência, uma volta por segundo, é denominada Hertz, em homenagem ao cientista alemão Hertz. Portanto, podemos destacar que a frequência f de um movimento circular é definida por o número de voltas efetuadas dividido pelo tempo gasto para efetuá-las. Então,
né, 30 voltas dividido por 10 segundos vai ser lá 3 voltas por segundo, ou, na unidade mais apropriada, 3 Hz, como nós vemos ali. Ok, gente? Tudo bem? Então, essa é a definição de frequência. O livro vai trazer, mas eu já vou adiantar que a frequência ela é o inverso do período. A frequência é o inverso do período, né? Só inverter um que você acha o outro e vice-versa. O conceito de frequência pode ser aplicado em outros tipos de movimentos, como será visto no capítulo seguinte, ou lá no capítulo 16, como o livro diz. A frequência e o período de um movimento estão relacionados. Para relacionar frequência e período, basta perceber que essas grandezas são inversamente proporcionais, e assim podemos estabelecer a seguinte proporção. Veja, no tempo t, um período é efetuado uma volta. Na unidade de tempo serão efetuadas f voltas, né? Frequência ou esquematicamente, para um período uma volta, uma frequência. Então, frequência vezes período é igual a 1, então nós achamos aqui o resultado final que nos interessa, que basta nós sabermos que a frequência é o inverso do período, o período é o inverso da frequência, né? Isso que nos vai importar, que será importante para nós. Portanto, a frequência é igual ao inverso do período e reciprocamente. Por exemplo, se o período de um movimento circular é 5 segundos, sua frequência será, né, só inverter 1 dividido por 0,5, que é igual a 2, né, 2 voltas por segundo, ou 2 Hz. Aqui, então, nós aqui vemos que o período é o inverso da frequência, ok? Então, o inverso de 0,5 é 2, né? Então, se o período é 0,5 segundos, a frequência será 2 Hz. Ok. Now, agora vamos passar para a velocidade angular. Nós estudamos até aqui a velocidade linear, né? Mas nós também temos a velocidade angular, que é um outro conceito importante para a física, a velocidade angular de um objeto que descreve uma trajetória circular, né? Ou uma curva qualquer. Nós vamos nos concentrar no círculo, velocidade circular através de um círculo ou circunferência. Consideremos uma partícula em movimento circular passando pela posição P1, né? Olha na figura ao lado. Ela está em P1, depois ela vai para P2. Ela tem aí uma velocidade linear, né? V, como nós vimos lá na sessão anterior, né? E nós vamos relacionar essa velocidade linear com a velocidade angular. Mas primeiro definiremos velocidade angular. Após um intervalo de tempo ΔT, a partícula estará passando pela posição P2. Neste intervalo de tempo ΔT, então vai ter um intervalo de tempo ΔT, né, que vai ser a diferença de tempo entre o ponto inicial P1 para o ponto final P2. A partícula estará passando pela posição P2. Neste intervalo de tempo ΔT, o raio que acompanha a partícula em seu movimento descreve um ângulo delta θ. Delta θ. Então, é a variação no ângulo θ, delta θ. Ok? Certinho? Então, esse delta θ é uma variação de ângulo. A relação entre o ângulo descrito pela partícula e o intervalo de tempo gasto para descrevê-lo é denominado velocidade angular dessa partícula. Para nós aqui, essa velocidade angular será constante. Ela não vai variar. Em seções subsequentes, ela pode variar, mas para nós aqui ela não varia. A relação entre o ângulo descrito pela partícula e o intervalo de tempo gasto para descrevê-lo é denominado velocidade angular da partícula, representando a velocidade angular por
ômega. Então, ômega, muito importante isso aqui, muito importante. Ômega é delta θ sobre delta t. A velocidade definida pela relação V, ΔD sobre ΔT, que já conhecemos, nós vimos isso, costuma ser denominada velocidade linear para distingui-la da velocidade angular que acabamos de ver, né? Que é ômega é igual a Δθ sobre ΔT. Observe que as definições de V e W são semelhantes. A velocidade linear se refere à distância percorrida na unidade de tempo, enquanto a velocidade angular se refere ao ângulo descrito na unidade de tempo. Ok? Então, a velocidade linear está relacionada à distância linear, enquanto que a velocidade angular está relacionada a um ângulo curvo, um ângulo de circunferência. A velocidade angular nos fornece uma informação sobre a rapidez com que um corpo está girando. De fato, quanto maior for a velocidade angular de um corpo, maior será o ângulo que ele descreve por unidade de tempo. Isto é, ele estará girando mais rapidamente. Lembrando que os ângulos podem ser medidos em graus ou radianos. Como você deve ter aprendido em matemática, concluímos que W, né, ou ômega, podemos chamar de W, tá? Muita gente chama de ômega, mas é melhor chamar de W. Chamem de W, né? Melhor W. W é melhor para... Estamos mais acostumados com W. Vou chamar de W, tá? Pode chamar de W. W poderá ser medida em graus por segundo ou radianos por segundo. A unidade do Sistema Internacional de Unidades que nós vamos usar é radiano por segundo. Radiano por segundo, que é o Sistema Internacional de Unidades adotado no Brasil, né? Graus por segundo também existe, mas é meio estranho. O mais usado é radianos por segundo. Então, a tabela aqui ao lado nos diz o seguinte, que a circunferência inteira, 360 graus, é equivalente a 2π radianos. A metade da circunferência é π radianos. 1/4 da circunferência, 90 graus, é π sobre 2 radianos. Né? 60 graus, π sobre 3 radianos. 45 graus, π sobre 4 radianos. 30 graus, π sobre 6 radianos. E 1 radiano é equivalente a 57,3 graus. Tudo bem, pessoas? Uma maneira de calcular a velocidade angular é considerar a partícula efetuando uma volta completa. Neste caso, o ângulo descrito será 2π, né? 2π. 2π é equivalente a 360 graus. E o intervalo de tempo será de um período. Então, né, você vê que a velocidade W ou ômega, você que decide, eu vou usar W. W é igual a 2π, que é a circunferência inteira, dividido pelo período T. Agora vamos ver uma coisa muito importante aqui, a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Relação entre velocidade linear e velocidade angular. Vimos que no movimento circular uniforme, a velocidade linear pode ser obtida pela relação V é igual a 2πr dividido por período. Esse 2πr aqui, isso é comprimento da circunferência. Né? Se você puder pegar a circunferência e desamarrar ela e ver uma linha aqui, então desta ponta até esta ponta aqui vai ter 2πr. Né? Esse comprimento aqui é 2πr, é o comprimento linear da circunferência. Só que esse 2
π aqui, isso é ângulo, isso não é comprimento linear, isso aqui é o ângulo, né, em radianos correspondente a 360 graus. Né? Então, se você fazer essa conversão aqui, né, transplantar isso aqui para cá, você vai ver que V é igual a 2π dividido pelo período vezes o raio, né? E como isso aqui nós já sabemos que é W, então, como 2π sobre t é a velocidade angular, concluímos que V é igual a W vezes R. Né? Então, uma relação muito importante, a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Esta equação nos permite calcular a velocidade linear v, quando conhecemos a velocidade angular w, o raio r da trajetória. Observe que ela só é válida se os ângulos estiverem medidos em radianos. Ok. Vamos continuar aqui e falar um pouco sobre aceleração centrípeta. O que é aceleração centrípeta? No movimento circular uniforme, o módulo da velocidade da partícula permanece constante e, então, a partícula não possui aceleração tangencial. Não tem aceleração tangencial, porque é circular uniforme. Ela não vai acelerar em módulo, ela só vai mudar de direção. Essa aceleração que muda a direção é chamada de centrípeta. A aceleração que muda o módulo é aceleração tangencial ou aceleração linear. No movimento circular uniforme, o módulo da velocidade da partícula permanece constante, então a partícula não possui aceleração tangencial. Entretanto, como a direção do vetor velocidade varia continuamente, a partícula possui uma aceleração centrípeta, AC. Na figura ao lado, então, estão representados os vetores V e AC, em 4 posições diferentes da partícula. Né? Observe que a aceleração centrípeta sempre aponta para o centro, sempre. A velocidade linear, ela muda de direção sempre. Uma hora está apontando para o norte, outra hora está apontando para o oeste, outra hora está apontando para o leste, outra hora está apontando para o sul, mas a aceleração centrípeta sempre aponta para o centro. Então, estão representados vetores V e AC em 4 posições diferentes da partícula. Observe que o vetor AC tem a direção do raio e aponta sempre para o centro da circunferência. Podemos deduzir matematicamente que o valor da aceleração centrípeta no movimento circular é dado por AC é igual a V ao quadrado sobre R. Então, essa expressão vale a pena ser lembrada. AC é igual a V ao quadrado sobre R. Vamos usá-la no exercício aqui. Observe que o valor de AC é proporcional ao quadrado da velocidade e inversamente proporcional ao raio da circunferência. Portanto, se um automóvel faz uma circunferência fechada com um raio pequeno, com grande velocidade, ele terá uma grande aceleração centrípeta. Né? Veremos mais tarde que estes fatos estão relacionados com as possibilidades de o carro conseguir ou não fazer uma curva. Vejam aqui nessa figura que, mesmo que a velocidade linear VB seja igual a VA, né, a aceleração em A é maior do que a aceleração em B. A aceleração em A é maior do que em B, porque se nós colocamos o raio aqui dividindo, né, em B o raio divide mais, em A o raio divide menos. Né? Vamos supor que B aqui seja 2 e A seja 1.
qualquer número dividido por 2 é menor do que qualquer número dividido por 1. Então, a aceleração centrípeta em A é maior que a aceleração centrípeta em B, mesmo quando as velocidades sejam iguais. Vamos ver o exemplo. Uma barra gira com movimento uniforme em torno de um eixo que passa pelo ponto O. Como mostra a figura, efetuando 2 rotações por segundo. Para os pontos A e B da barra, situados às distâncias RA igual a 2 metros e RB igual a 3 metros do eixo de rotação circular. Né? O livro pede o período de rotação de cada um. Evidentemente, cada ponto da barra executa um movimento circular uniforme em torno de O, da origem, sendo o período de rotação o mesmo para todos esses pontos. Como a barra efetua 2 rotações por segundo, é claro que para efetuar uma volta, ela gasta 0,5 segundos. Né? 2 rotações por segundo, 1 segundo, duas rotações. Para uma rotação vai ser metade disso, então é 0,5 segundos. Assim, todos os pontos da barra estão girando com um período t de 0,5 segundos. Então, o período é igual a 0,5 para todos. Agora vamos calcular as velocidades angulares WA e WB. Sabemos que W é igual a 2π sobre t. Como A e B possuem o mesmo módulo, terão também a mesma velocidade angular. Ambos descrevem o mesmo ângulo de 2π radianos no mesmo tempo de 0,5 segundos. Então, nós vamos aí dividir o ângulo pelo período, né, como a fórmula nos fala. Essa fórmula aqui, ó, isso. Essa fórmula aqui, ela fala isso para nós. É ângulo dividido por período, né? Um ângulo para a circunferência inteira, como nós vimos aqui, é 360 graus. 360 graus, né, equivalentes a 2π radianos. Então, para a circunferência inteira, vai ser 2π dividido pelo período, que é 2π sobre 0,5. Nós conseguimos aí encontrar a velocidade angular de 4π radianos por segundo. Agora vamos ver as velocidades lineares VA e VB. Observe na figura que os pontos A e B percorrem distâncias diferentes. Claro, eles têm raios diferentes. O raio aqui da origem até A é 1. Da origem até B é outro. Então, elas percorrem distâncias diferentes porque os raios são diferentes. Observe que os pontos A e B percorrem distâncias diferentes em um mesmo intervalo de tempo. Portanto, embora possuam a mesma velocidade angular, eles têm velocidades lineares diferentes. Isso. É isso aqui que nós vamos concluir, pessoal. Isso que nós vamos concluir, isso é muito importante. Embora possuem a mesma velocidade angular, eles têm velocidades lineares diferentes. A velocidade angular é o mesmo, porque o ângulo aqui, ele varia igualmente, ó. É o mesmo ângulo para os dois. Esse ângulo θ aqui é o mesmo para os dois. Eles vão percorrer ângulos iguais, o ponto A e o ponto B. Só que as velocidades lineares são diferentes. É claro que B possui uma velocidade linear maior do que A. A velocidade linear de B é maior do que a velocidade linear de A, mesmo sabendo que a velocidade angular dos dois é igual. Então, como VA é igual a WA vezes a RA e VB é igual a WB vezes RB, nós multiplicamos isso aqui, ó, né? A velocidade angular, né? 4π radianos por segundo vezes o raio. O livro falou que o raio de A é 2 e que o raio de B é 3. Então, vamos usar isso no exercício. No raio A colocamos 2, no raio B colocamos 3. Então, nós encontramos aí velocidades lineares diferentes.
A velocidade linear de A é 25 metros por segundo e a velocidade linear de B é 38 metros por segundo. Assim, como você já deve ter previsto, a velocidade linear de B é maior do que a velocidade linear de A. Para terminar, pessoal, vamos às acelerações centrípetas AC para o A e AC para o B. A aceleração centrípeta é dada por AC igual a V ao quadrado sobre R, como nós já vimos aqui, nessa expressão aqui muito importante, né? V ao quadrado sobre R. E vamos colocar a velocidade A ao quadrado, né? 25 ao quadrado, e dividido pelo R do A. E nós achamos aqui uma velocidade de 3,1 vezes 10 ao quadrado metro por segundo. Na aceleração para o B, 38 ao quadrado dividido por 3, que deu aí 4,8 vezes 10 ao quadrado metro por segundo. Ok, pessoal? Né? Eu deixo para vocês aqui alguns exercícios de fixação da página 88 do livro. Espero que vocês pelo menos tentem. Né? Caso vocês não consigam, juntem as suas dúvidas. Nós teremos aí aulas ao vivo, né? Pela internet no Google Meet. Né? Google Meet. A coordenação do curso vai gerar o link para que nós possamos ter a aula de exercícios. Né? Eu vou trabalhar somente nas dúvidas de vocês. Então, vocês tentem fazer, né? Tragam as dúvidas para mim. Né? Se alguém tiver dúvida, nós vamos ter a aula. Se ninguém tiver dúvida, então nós não vamos ter a aula de exercícios. Aí nós teremos somente as aulas teóricas, tudo bem? Espero o engajamento de vocês, espero que vocês nos tragam o exercício, né, as suas dúvidas, para que eu possa trabalhar em cima das dúvidas de vocês. Ok, pessoal? Então, aqui nós fechamos a 10ª aula. Muito obrigado. Até a próxima. Espero vocês na aula de exercícios. Tchau, tchau!